Hoje a gente vai estar falando sobre algoritmos, Python, editor de código, saídas, variáveis, operadores aritméticos e entradas. É muita coisa, eu sei, mas vai dar certo. Primeiro, sobre algoritmos. O que são algoritmos? Basicamente, é algo, primeiro, que vocês vão ter que estar desenvolvendo durante os estudos de vocês quando vocês estiverem resolvendo um problema. Então, é basicamente uma sequência de passos lógicos para estar solucionando um problema. Então, por exemplo, se você quiser somar dois números, aí o seu algoritmo vai ser o quê? Vai ser ali você tá, tipo, pegando os números, depois você vai somar eles e depois você vai, tipo, mostrar na tela para a pessoa. Mas a gente pode pensar também em algoritmos dentro de outros contextos, sem ser o contexto de programação. Por exemplo, o meu problema é, sei lá, cheguei em casa com muita fome e aí, para resolver o meu problema, eu pensei em fazer uma lasanha. E eu não sei se vocês já viram, mas tipo, atrás da lasanha tem o passo a passo do que você tem que fazer. Então, primeiro você tem que tirar o plástico, depois você coloca no micro-ondas, aí você põe tanto tempo no micro-ondas. Então, esse é um exemplo, e no final eu como minha lasanha, resolvi o meu problema, estou feliz. Dentro da programação competitiva, você vai estar resolvendo um problema, você recebe um problema, né? Então, isso é muito fluxo dentro de estar numa competição. Você vai receber vários problemas, aí você lê um deles, você vai pensar no algoritmo, então no passo a passo dele, e aí você vai ter que fazer um código, que aí você vai ter que usar uma linguagem de programação, que a gente vai comentar melhor depois. E aí você vai enviar o seu código e você vai descobrir se deu certo ou não, se ele resolveu o problema ou não. Se ele tiver resolvido, perfeito, você passa para a próxima. Se não, você vai ter que pensar em um outro algoritmo, ou então ver se o problema é em alguma coisa ali da linguagem de programação mesmo. E é isso? Agora sou eu. É, Só um segundo, eu tenho que compartilhar a tela. Tá, pronto. Estão vendo? Sim. Ah, tá, é porque eu tô com um monitor auxiliar. Então, as linguagens de programação são como as línguas que nós falamos, mas com sintaxes diferentes. Então, cada uma tem sua própria regra. Da mesma forma que a gente tem o português, o inglês, o espanhol, nós também temos várias linguagens de programação, como Python, C, C++, Java e muitas outras. Linguagem de programação. Método padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas. Então, as regras que valem para uma linguagem podem não valer para outras, e as formas que você pensa para desenvolver naquela linguagem pode não servir para outra linguagem. Aqui a gente vai aprender em Python, tranquilo. É a forma como os humanos conversam com os computadores. A gente escreve um código e o computador vai executar. Utiliza um conjunto de regras e símbolos para expressar instruções. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco. Python. Linguagem muito popular e realmente eu acho que a maior parte do mercado agora é voltada para Python. Comum entre iniciantes, mas muito utilizada no mercado de trabalho. É uma linguagem bem fácil para você aprender a programar, tanto que foi a que escolhemos para esse treinamento por causa disso. Possui algumas facilidades quando comparada com outras linguagens. Python é muito mais permissiva comparada a outras linguagens. Por exemplo, em C, que é a que eu aprendi a programar, a gente não podia terminar uma linha de código sem colocar um ponto e vírgula. Python não é assim. E tem coisas bem mais largadas, que não é exatamente assim, mas que você pode colocar uma aspa simples no lugar de uma aspas duplas e vai funcionar do mesmo jeito. Comunidade grande e fácil acesso a materiais. Como é muito popular, vai ter uma gama de materiais disponibilizadas para gente em português, o que é muito bom, porque não tem que ficar caçando livro em inglês para ler, e muita, 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 muita videoaula. Sobre o editor de código. É um software usado por programadores para escrever e editar códigos. Pode ser online ou um software baixado no computador mesmo. Eu vou mostrar
Um deles para vocês, o outro vocês podem pesquisar, porque eu não sei se todas têm computador em casa para praticar. Existem vários, a escolha depende de alguns fatores, como programador e linguagem de programação. Online, o programa para ser baixado. Isso. Online Python IDE. Esse aqui você pode acessar do celular, do computador, do tablet, de qualquer lugar. Só que o seu código não fica salvo. É importante mencionar isso. Você vai fazer o código lá, você pode fazer isso na IDE e você interpreta ele lá, mas não fica salvo como ficaria num software baixado no computador. Então aqui nós temos a entrada, aliás, nós temos o código e a saída no shell, que aparece essa mensagem aqui, process exit, return code 0. Isso quer dizer que o código foi interpretado sem problema nenhum e está rodando perfeitamente. E o Tony. Tony é eu acho que um dos principais utilizados para quem está começando. E eu vou mostrar ele para vocês aqui, que é muito facinho. Ele é fácil de ser instalado, ele é fácil de ser usado e é muito bom no quesito de aprender. Esse aqui é o Tony. Isso aqui já é um código que eu tinha começado a fazer para testar, mas aqui, ó, vários códigos. E é muito simplesinho. Aqui, vamos supor o que eu tinha começado a fazer, que foi esse teste aqui para mostrar para vocês. Eu venho aqui em executar, executar programa atual. Pronto. Espera aí, meu teclado. Ai, funcionando. Aí eu posso salvar e fica tudo salvo na memória do computador. É muito bom quando você está fazendo os códigos no começo, porque você ter eles salvos, consegue ver o que que você está errando, o que que você pode melhorar. Então eu recomendo muito para quem tem a possibilidade. Em relação às saídas, agora a gente vai estar trabalhando realmente um pouco mais com código. Então, pode pegar o caderninho e já ir anotando aí as coisas. Mas pra gente ter uma saída, a gente tem que ter uma função específica para conseguir imprimir alguma coisa na tela. No caso do Python, é uma função chamada print, que é isso, vai imprimir no terminal. Vocês lembram que a Thais mostrou que tinha a parte do código e a parte do terminal? Ali acaba saindo ali o que o seu programa fez. E aí, que nem a Thais falou também, cada linguagem tem a sua sintaxe, tem as suas regrinhas, sabe? Então, que nem a gente aprende gramática, você tem que lembrar de umas coisinhas para não dar erro no seu programa. Então, sempre que você usa uma função, você tem que botar aqui uns parênteses. E aí, o print, ele funciona como? Primeiro, lembre, tem que ser com letra minúscula. E aí, você põe dentro do parênteses o que você quer estar mostrando na tela. Então, aqui, por exemplo, um código muito famoso, assim, que é o primeiro código da maioria das pessoas, é o Olá Mundo. E aí, aqui, eu vou mostrar para vocês quando você roda. Eu estou aqui no Online Python, que é um dos que a Thaís mostrou. E aí eu vou rodar esse aqui. Aí foi justamente o que eu queria. Ele aqui trouxe o Olá Mundo que eu queria. Botei aqui as minhas aspas para indicar que é um texto. Coloquei o texto aqui dentro. E aí ele traz sem as aspas porque ele reconhece como o que, que ele vai estar mostrando que está dentro das aspas. Aí é, você pode estar juntando diferentes textos dentro do seu print. Por exemplo, eu quero printar monitorando, só que eu não quero printar isso tudo como um texto só. Eu quero colocar monitora e Ana. Aí, por padrão, isso vem com espaço entre as palavras. Então, você poderia imaginar que vem junto as duas palavras, mas não vem. Por exemplo, aqui, monitorando, ele vem aqui um espaçozinho. Mas você pode estar definindo também um separador se você quiser. Então, se eu quisesse, por exemplo, que um monitor e Ana tivesse separado por esse tracinho, eu poderia estar definindo isso. Mas isso vai depender muito da questão que vocês estiverem fazendo e de é, como que a questão espera que tenha o seu print. Aí, em relação às variáveis, é uma questão muito importante
que é onde a gente vai estar guardando as informações para a gente poder estar usando elas depois. Então, isso facilita muito para você estar criando código e você estar reutilizando ele. Porque às vezes você fez um código e você quer depois fazer uma coisa muito parecida, aí você tem que reescrever tudo, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui que vai fazer sentido. Eu quero, por algum motivo, printar Maristela 4 vezes. Só que depois eu quero printar a Ana 4 vezes. E aí eu vou ter que mudar linha por linha. Aqui, ó. Vou rodar o Maristela 4 vezes. Vir aqui. Aí se eu quero mudar para Ana, aí eu tenho que vir aqui. Aí eu mudo Ana. Aí venho no próximo. Aí eu mudo Ana. Concordo que isso demora muito tempo? É muito exaustivo ficar fazendo isso. Ainda mais porque aqui é um código de 4 linhas. Mas às vezes você vai estar mexendo com um código de tipo 500 linhas, sabe? E aí é uma solução. Ah, deixa só eu. Eu vou até tirar isso aqui só pra ficar mais rápido. Aí aqui agora tem Ana, Ana, Ana. Só mudei o texto. Mas aí uma solução para isso é você estar guardando o nome em um lugar. Então você vai estar basicamente falando, é, olha, nessa gavetinha aqui, essa gavetinha que se chama, por exemplo, nome, tá guardado um nome aqui. Tipo, um valor, tá guardado um texto. E aí, quando você vai estar falando depois pro seu código. Toda vez que tiver nome, você vai pegar o valor que está naquela gavetinha. Vai fazer um pouco mais de sentido. Mas para você estar criando uma variável, você tem que colocar o nome da variável e você vai atribuir um valor a ela. Então, tipo, pode ser um número, pode ser um texto, que nem aqui nesse caso. Então, aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar colocando nome igual a Maristela. Então, pense naquele negócio que eu falei. O nome é minha gavetinha e dentro da minha gavetinha tá Maristela. Então, aqui eu rodo e vai vir Maristela 4 vezes. Aqui eu não coloquei entre aspas, porque se eu colocar entre aspas, ele vai vir a palavra nome. Não é isso que eu quero. Eu quero que venha o nome que eu defini. Aqui dá pra ver. Então, quando é variável, você vai colocar sem ser entre aspas. Aí agora eu quero fazer aquilo, eu quero mudar para Ana. Então eu vou pegar a minha gavetinha, que é o nome, e eu vou mudar para Ana. Agora, é, toda vez que estiver printando o nome, ele vai pegar o que está dentro de nome, que é Ana agora. Então concordam que o trabalho aqui foi muito mais rápido? Tipo, foi muito mais fácil. Eu tive que mudar em um só lugar o valor, enquanto que eu tinha que mudar em 4 lugares. Então, aqui é o exemplo que eu dei. Aí, os dados que você pode estar guardando dentro de uma variável tem alguns tipos. Aí eu vou estar comentando aqui dos inteiros, que é que nem a gente aprende mesmo na escola, dos inteiros assim, que são os números que são positivos e negativos e não tem vírgula. Aí os floats, eles são os números que têm vírgula. E, e aqui, por exemplo, 7.0, você poderia guardar como inteiro 7, mas aqui nesse caso estou guardando como float, aí vai aparecer 7.0. E as strings são os textos. Pode ser aqui dentro do Python, pode ser uma, um- uma letra, pode ser um texto mesmo, que é o caso daquele Maristela e Ana que eu estava mostrando antes. Aí aqui só mudando o nome da variável, que eu também já mostrei um pouquinho. Agora, os operadores aritméticos, a gente está um pouco acostumado com alguns deles, que são, por exemplo, alguns que a gente aprende na escola mesmo, de você estar fazendo uma soma, uma subtração, uma multiplicação. Porque, que nem eu falei, dentro das variáveis, você pode estar guardando, você pode estar guardando números, né? Você pode estar guardando inteiros, floats. E aí aqui eu fiz duas variáveis, uma chamada número um e uma num2. E aí eu criei uma outra variável e dentro dela, ela está recebendo aqui o número um, que no nosso caso é 10, mais o número 10, ou mais o número 2, que é o 20. Aí aqui vai trazer 30. Então, esse é um operador aritmético que é o de soma. Mas eu poderia fazer, por exemplo, subtração. E aí vem menos 10. Então, vocês têm que ir vendo o que que vai estar exigindo dentro daquele problema, qual operador aritmético, por exemplo. E vocês têm que lembrar como é que coloca dentro do código mesmo, sabe? Então, tem também a divisão.
o resto da divisão é que nem você, quando você vai dividindo, sobra alguma coisa, é aquilo que sobra. Aí aqui alguns exemplos. É você aqui, por exemplo, somando dois inteiros. Aqui você está somando dois textos. Por mais que sejam um 3 e um 7, que são números, eles estão entre aspas. Então eles são considerados strings, que foi aquele que eu comentei que é o texto. E aí quando você soma duas strings, você junta elas. E você junta elas sem espaço, sem nada. Não é que nem naquele outro caso que eu comentei antes. Que nem aqui no meninas.com, eu quis juntar. E aí, opa, eu esqueci do S aqui, mas era pra ter um S. Aí fica meninas.com. E aí, aqui tem outros exemplos, por exemplo, subtração. Aqui é você tá elevando, né? O 2 elevado à terceira. E eu vou passar pro próximo, que está com o tempo meio corrido. Entradas. É o que a gente conhece como input. Momento de interação com o usuário. Por quê? Porque a gente vai inserir os dados pelo teclado para o código. É como guardar uma informação que o usuário digitou dentro das variáveis e é essencial dentro do cenário de programação competitiva. E realmente é essencial. Eu acho que todos os problemas que a gente tem que resolver na programação competitiva têm uma entrada. Aliás, não é só uma entrada, seria bom se fosse uma, são várias entradas. Aqui, input. A função input é a que a gente usa para entrada. Dessa forma que nós chamamos essa função. E uma coisa muito curiosa dentro do input em Python é que em outras linguagens de programação não podemos colocar um texto dentro do que a gente quer receber variável, mas o Python é bem permissível e deixa a gente fazer esse tipo de coisa. É aqui, eu vou mostrar para vocês. E sobre os inputs, a gente sempre tem que colocar para receber uma variável para receber esse input, porque senão não vamos estar fazendo absolutamente nada no código. Aqui, eu acabei repetindo duas vezes, mas olha, se eu fizer só isso aqui, salvar e executar, Thaís, pronto, o código não fez nada, ele só leu, acabou. Não fez o que eu pretendia que fizesse. Lembrar de armazenar o valor em uma variável. Detalhe, que o input vem sempre como string. String é o tipo de variável que é texto. Então, mesmo que seja um número com decimal, vai considerar como texto. Então, você pode não conseguir manipular ele para fazer uma operação aritmética. Aqui o valor vem como string, e caso queira outro tipo, é necessário fazer uma conversão com int ou float. Eu vou mostrar isso para vocês, mas é para você declarar aquela variável que foi lida como outro tipo. Exemplo. Nome, input, digite seu nome e print. Aqui, ó, seu nome, vírgula, nome. Isso aqui é uma concatenação. Ela não precisa de uma conversão, porque o nome já é uma string. Você já está lendo um texto. E como aqui você está concatenando, juntando um texto com uma variável, essa variável também tem que ser do tipo texto. Então, aqui, nome, input, digite seu nome. Vamos executar esse. Thaís. Seu nome, Thaís. Tá dando certo. E a idade. Aqui já tem uma diferença, porque a idade a gente pensa em um número, primeiramente. Então, para adicionar um valor a essa variável, a partir do input, nós temos que atribuir como int. E muito importante que a gente coloque os parâmetros, aliás, o input dentro dos parâmetros do int. Parâmetro é algo que uma função ou uma variável recebe dependendo do que a gente quer. Então, aqui eu estou dizendo que idade é um inteiro e vai receber uma entrada aqui dentro. E depois a gente vai imprimir a idade. Aqui vai ser a concatenação. Ana, só tira uma dúvida minha, porque agora aparentemente dá certo, mas teve algumas vezes que eu fui fazer isso aqui e saiu muito errado. Eu tô vendo a sua transmissão do slide mesmo. Ah, tá.
Enfim, gente, se der algum problema, provavelmente é por causa da versão do Python, porque o meu já deu várias vezes. Então, aqui, Mas é. idade. Digite sua idade, 19. Sua idade, 19, beleza. E tem como a gente ver qual é o tipo de dado também, mas isso aqui não é relevante para vocês no momento, mas saibam que é possível. E uma coisa muito importante, que é o split. Em muitos problemas de programação competitiva, nas maratonas, em probleminhas de juízes online, tem uma entrada que é várias entradas em uma única linha. Você tem que ler várias variáveis em uma única linha. Em Python, a forma de fazer isso é através da função split, que ela vai pegar a sua entrada, que no caso é uma string, e vai separar ela em vários tokens, para a gente poder atribuir esses valores a outras variáveis. Aí, dependendo do problema, fazer conversão com int ou float. O que mais tem com esse tipo de problema são números mesmo. Aí aqui, split. Isso aqui é um exemplo. Executar. Aqui eu vou conseguir ler duas variáveis em uma única linha. Se eu fizer de outra forma, vai dar problema. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, 21, 5. A vai ser 21 e B vai ser 5. Aqui eu atribuí, ó, A, vírgula, B. Eu tenho que colocar na ordem que eu quero que seja separado. Aqui o input e o split eu não coloquei para receber nenhum parâmetro porque não é necessário nesse caso. Alguns vai ser, mas a maioria não. Aí aqui o split, que vai separar a string em partes. E aqui eu tenho que fazer uma conversão. Isso aqui é o que a gente conhece como casting também. Que a gente vai transformar isso aqui, que é um string, em uma variável do tipo inteiro. Então, a passa de texto para número. E a mesma coisa com B. E aqui, por isso, que quando a gente imprime na tela, vai sair 21 e 5, A e B. E aqui, a outra forma que eu falei é se eu colocar a... Isso aqui é já para atribuir como valor. Só vou colocar assim, B... Isso aqui é para mostrar para vocês como dá erro, tá bom? Se alguém tiver com dúvida. Aqui. Vou tentar ler na mesma linha. Olha o que acontece. Quando a gente coloca em linhas diferentes e sem a função split, é para ler uma em cada linha. Não tem como fugir nesse caso. Então, se eu colocar aqui 25 e 5 na mesma linha, olha aqui, isso aqui é uma mensagem de erro. Não dá certo. A gente tem que usar ou o split ou ler um em cada linha mesmo. Aqui, funcionou. E é muito importante a gente diferenciar isso no contexto de programação competitiva, porque é dado o jeito que são lidas as entradas e o jeito que vai sair. E aqui os exemplos que eu acabei de dar. Uma dica extra é que você pode estar colocando, né? Lembra aquele jeito que a Thaís estava mostrando? Que você precisava. Na verdade, foi eu que mostrei. Para você, tipo, colocar. Você quer pegar o nome de alguém. Eu vou até pegar esse código aqui para mostrar aqui. Você quer pegar o nome de alguém. E aí, depois, você vai colocar o nome dessa pessoa aqui. E eu tinha ensinado um pouquinho aquela questão da concatenação, né? De quando você quer juntar duas coisas. Então, tipo, monitorando. Aqui, ó. Que tem um espaçozinho. Então, você pode estar querendo também concatenar isso. E aí, você vai ter que concatenar, no caso, um texto com uma variável. Então, é esse caso aqui. Vai dar certo? Ana. Isso. Então, ele pegou aqui o meu nome e jogou aqui junto dessa string seu nome.
Mas às vezes isso pode também ficar meio exaustivo, dependendo da quantidade de variáveis que você está colocando dentro de um print. Então, às vezes você quer botar o seu nome, mas você não quer botar só o nome, você quer botar a idade também, você quer botar, sei lá, a data de nascimento. E aí isso vai ficando muito chatinho. Aí uma coisa que um recurso que a gente usa é para você estar formatando a sua saída. Então você vem aqui, fora, e você coloca um F, que é F mesmo de estar formatando. E aí, ao invés de você colocar aqui a variável, você vai colocar dentro do texto mesmo. E aí você coloca essas chaves. Aí você coloca nome, que é o nome da variável. E aí também funciona. Então, essa é uma dica que vai facilitar também para vocês. E aí, uma coisa também, lembrando só, é que a gente pode botar esse textinho, mas isso a gente está explicando, como a gente está explicando para vocês, a gente coloca bastante. Mas dentro da programação competitiva, não é comum colocar. Então vocês podem só tirar. E aí, tipo, também vai, tipo, aqui, não mostrou nada pra mim, mas tá aqui piscando porque é pra eu colocar. E aí foi. Essa forma aqui, eu tinha falado, né, da entrada com o split, e a função dá para imprimir as três sem precisar ficar concatenando, porque daquele jeito lá é cansativo de ficar fazendo. Que aqui, como tava, assim, aí tem que colocar o espaço, vírgula, variável, e depois tem que abrir outra aspa, colocar o espaço da variável e depois a variável. E dá para fazer a mesma coisa em uma linha só, com esse Fzinho na frente. E uma coisa o que eu tava falando que não diferencia muito bem que é aspas duplas e aspas simples, é que aqui, nessa primeira linha, tá com aspas duplas, na de baixo tá com aspas simples, e mesmo assim funciona perfeitamente. Aqui, executar. Digite três números. 25, 4, 8. Aí aqui, ó, funcionou. E como eu coloquei dois prints, então a gente não precisa colocar uma coisa conhecida como quebra de linha. Quebra de linha é quando você passa de uma linha para outra. Só que o Python já faz isso automaticamente se você colocar dois prints diferentes. E aí aqui a gente pode ver que realmente não altera você colocar uma aspa simples ou uma aspa dupla. E sobre os exercícios, eu acho que dá pra gente só explicar a lógica, pelo menos, mas esse aqui é muito simples e dá pra fazer na hora. Beleza. Então, troco do lanche. Marina é dona de uma lanchonete em uma escola. Ela te contratou para fazer um código onde ela digita o valor do lanche e o valor que o aluno pagou, e como resultado imprime o troco do aluno. Isso aqui é uma continha de subtração. Só isso. Você vai pegar o valor do que o aluno te pagou e tirar o valor do lanche desse valor total, que aí você vai ter o troco. Então, vamos fazer agora. Primeira coisa, a gente vai ter que ler o valor do lanche e o valor que o bichinho deu. Então, vamos colocar valor. Como eu quero ler dinheiro, então a variável desse tipo vai ser float, porque eu vou ter lá as casinhas decimais. Então vamos supor, vamos colocar aqui, float input, que esse aqui é o valor do lanche. E vamos colocar dinheiro, que foi o valor que foi dado para pagar esse lanche. Input. Aí aqui para fazer a subtração, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar uma terceira variável, que eu vou colocar como troco, e para ela eu já vou atribuir o valor dessa operação. Então, eu vou colocar dinheiro menos valor. Que aí aqui eu tiro o valor do lanche do valor que me foi dado. E para imprimir isso na tela é simplesinho. Eu coloco um print e a gente já vai usar aquele F para não precisar ficar concatenando. E aqui vou colocar um textozinho. O troco foi de... E uma dica, gente,
que isso aqui é muito útil para vocês. Quando vai manipular float, aparecem muitas casas decimais se você não especificar quantas você quer. Então aqui eu vou colocar troco. Aí aqui, ó, vai ser 2 pontos, ponto, e é dinheiro. Quero 2 casas decimais. 2F. Pronto, o código tá feito. Vou salvar ele como troco. Ponto .py. Isso aqui, py, é a extensão do arquivo. Vai estar falando que é um código. E aqui vamos executar. Tá bom, olha aqui, ó. Não tá aparecendo texto nenhum, mas tá pedindo uma entrada. Então é pra gente inserir um valor. Vamos colocar que o lanche foi R$ 25 e o dinheiro dado foi 50. O troco foi de R$ 25. Aí aqui eu inseri como inteiro, que não tem as casas decimais, mas como foi lido como float aqui, vai considerar que as casas decimais são 00. É um número redondo, mas a parte decimal vai ser 00. A operação é feita da mesma forma. Um outro exercício aqui também que a gente tem é esse de Maria já recebeu a nota das suas 3 provas do ano. Ela sabe que, para calcular sua nota final, o professor faz a média aritmética das notas. Seu professor demora para liberar a média final, mas Maria quer saber a sua média o mais rápido possível. Então, é pra gente ajudar ela a descobrir a média final dela. Aí a gente vai precisar de um pouquinho de matemática. Então, média aritmética é justamente aquilo de, tipo, você tem as suas 3 notas, aí você soma todas elas e você divide por 3, que é a quantidade de notas que você tem. Então, tipo, aqui a média dela vai ser igual a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3, tudo isso dividido por 3. Então, a gente quer descobrir a média final, que é esse valor. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que fazer a nota 1. Aí, vamos fazer também com float, que vai que você pode tirar um 9,5, coisa assim. Então, aí é o input. Aí, para ser mais rápido, eu vou copiar esses aqui. 2 e a nota 3. Aí, agora, eu vou criar uma variável média. E vai ser a soma dos 3. E aí, a gente vai estar dividindo. Só que aí tem uma questão. Dentro do também desses códigos, enfim, você precisa levar em consideração a ordem em que as operações vão ser realizadas. Que nem, por exemplo, quando você está fazendo alguma conta de matemática, que às vezes está com parênteses faz diferença, esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, se eu coloco nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3, a ordem, né, é que primeiro faz a multiplicação, a divisão, e depois as somas e as subtrações. Então, ele primeiro vai estar dividindo só a nota 3. Então, é importante vocês usarem parênteses nesse caso, para falar que tudo isso aqui é o numerador, que é a parte de cima. Aí, depois, a gente vai ter que printar essa média. É isso. E aí, a gente vai estar digitando, né? Então, tipo, a Maria, supondo que ela tirou 9, 8 e 9,5. Tá. A gente pode também fazer, que nem a Thaís falou, de estar usando a formatação, né? Então, por exemplo, o professor só usa com duas casas decimais. Deixa eu ver se aqui não tá dando certo porque não é um texto. Eu acho que é assim. Eu tô errando alguma coisa? Era assim. Enfim. É, Deixa eu ver se botando como texto vai dar certo. Eu acho que tem que colocar dessa forma mesmo, porque esse ponto 2F eu
Quando eu tava procurando como fazer, o que me apareceu foi só usando o F mesmo, sem Ah, tá. colocar como texto. É, faz sentido, porque eu acho que ele tá querendo que a gente, como faz parte também de formatação, não faz sentido. Sim. Mas então, aí já fica o aprendizado para todo mundo. Aí vocês colocam também aqui dentro das aspas e com o F da formatação. Então, 9, 9,5 e 8. Então é isso. Aí essa é a média final dela. E é isso, basicamente.